Próxima dúvida, nosso aluno Vitor Hugo pergunta aqui na aula 40 do curso de eletro, que é a aula de infarto de ventrículo direito. Boa tarde. Para ter um infarto de ventrículo direito, sempre o paciente vai ter que ter infarto de parede inferior associado ou pode haver um infarto isolado só do ventrículo direito? Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Boa pergunta, Vitor. Então, primeiro, a gente tem que lembrar de alguns detalhes. De fato, na prática clínica, a gente vai sempre pensar em infarto de ventrículo direito quando acontecer o quê? Quando acontecer infarto inferior. E esse motivo é anatômico, né? Vou mostrar aqui na imagem para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem o coração, aqui a gente tem a coronária direita, aqui a gente tem a coronária esquerda. Veja bem que da coronária direita, né, a gente tem esses ramos marginais que vão nutrindo ali a parede do ventrículo direito. E depois essa coronária direita, ela vai se bifurcar, né, nos ramos ventricular posterior, descendente posterior. E esses ramos aí podem vascularizar em 80%, 85% dos casos a parede inferior do ventrículo esquerdo, que eu estou pintando mais ou menos aqui, certo? Estaria ali por debaixo, colado no diafragma. Beleza. O que acontece? Se eu tenho uma oclusão da coronária direita de forma bem proximal, todo o território que está sendo vascularizado pela coronária direita vai ser comprometido, vai sofrer infarto. Isso incluiria tanto a parede inferior do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, desculpa, quanto o ventrículo direito em si. E aí dá aquele quadro clássico que a gente está acostumado a ver no eletro, né? Que é o paciente que tem um suprão inferior. Quando você vai ver o paciente está hipotenso, com pulmões limpos, e aí você vai diagnosticar, vai atrás de um possível infarto de ventrículo direito. Normalmente a gente vai botar lá o V3R, V4R, e se tiver suprado a gente vai diagnosticar o ventrículo direito estando infartado junto com a parede inferior. O tratamento é com volume, todo aquele protocolo que a gente já comentou em outros vídeos. Beleza, mas a pergunta é a seguinte: do outro lado, isso aqui era se fosse uma oclusão bem proximal ali da coronária direita. Do outro lado, se você tem uma oclusão bem distal aqui da coronária direita, ali perto da bifurcação, já distal ali, né, quando ela vai se bifurcar para DP e VP, nesse caso, você vai ter acometimento da parede inferior, a parede inferior do ventrículo esquerdo vai infartar, supra de D2, D3, AVF, aquela coisa toda, mas os ramos todos que vascularizam o ventrículo direito já saíram nas porções proximal e média da CD. Nesse caso, você vai ter o infarto inferior na ausência de infarto de ventrículo direito. Por exemplo, nem todo infarto inferior tem infarto de ventrículo direito associado, não é isso? Ok. A pergunta, contudo, não era essa. A pergunta era: eu posso ter infarto de VD isoladamente, sem pegar nada do ventrículo esquerdo? E a resposta é: pode, mas isso é raro. Sabe uma forma simples da gente explicar isso, né, de forma lógica? Vê só, eu disse que em 80%, 85% dos casos, quem vascularizava a parede inferior é a coronária direita. Certo? Ou seja, quer dizer que tem ali 15% a 20% dos casos que não é a coronária direita que vai vascularizar. E, de fato, a gente sabe que 10%, 15% dos casos vai ser a circunflexa que vai vascularizar, que é o que a gente chama de artéria dominante, e tem uma porcentagem ali dos 5%, 7% dos casos em que você pode ter uma codominância. Resumindo, tanto a coronária direita quanto a circunflexa irrigam a parede inferior. Vamos complicar muito não. Digamos que o paciente tem uma circunflexa bem grandona, e nesses casos a CD do paciente é bem pequenininha e muitas vezes vasculariza só o ventrículo direito. Então, nesses casos em que a artéria CX, circunflexa, é dominante e a CD é bem pequenininha, se essa CD fechar, aí você poderia ter um infarto isolado do ventrículo direito. Isso definitivamente não é comum na prática clínica, não é comum, mas em teoria, né, pode acontecer. Os livros lá de eletro, de fora comentam que tem uma pequena porcentagem ali de infarto IVD isolado. Não é comum, certamente. É bem difícil você pensar no quadro na prática clínica, né, já que o paciente não vai ter a supra-DST em paredes ali em parede inferior, em paredes de ventrículo esquerdo, mas, né, na teoria pode acontecer sim. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.